Fala Águias, aqui quem fala é o Rafael do canal Motivação Águia e nos últimos 90 dias aqui no canal eu já fiz mais de 100 mil reais fazendo o que esse cara fala e ensina no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com a internet no YouTube sem nem precisar aparecer se for o seu caso, confere o primeiro link na descrição. Encontre equilíbrio e felicidade em meio ao caos. É bem verdade que as palavras atravessam gerações, mas os homens não. E é mais verdade ainda que na atual sociedade da informação em que vivemos, diversas construções filosóficas estão reaparecendo com uma nova cara. Graças ao efeito que a projeção das redes sociais e a informação das mídias têm dado a uma ideia que, para os gregos, já não era nova: felicidade. Ou mais especificamente, ataraxia. Essa palavra que soa estranha aos nossos ouvidos significa tranquilidade da alma, ou ausência de inquietação. Este termo foi dito por um filósofo chamado Demócrito. Para eles, a busca pela ataraxia é uma busca pela tranquilidade, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres. Mas como podemos ter moderação e equilíbrio numa sociedade em que o consumismo parece ser a principal bandeira a ser levantada? Ou ainda, como viver em paz numa época em que o ter é mais importante que o ser e que pequenas emoções podem se transformar em sentimentos de ira num piscar de olhos? A escola estoica nos ensina que o autocontrole e a firmeza apresentam os meios mais eficazes para superarmos as emoções destrutivas. O estoicismo foi a filosofia mais popular de sua época, do mundo helenístico e de todo o Império Romano. A ataraxia dos gregos nos diz que devemos criar forças para combater as dores e as adversidades, na medida em que aceitamos as situações como elas são e aprendemos a conviver com elas. Trata-se de uma construção bastante inteligente. Nas palavras de Sêneca, grande filósofo da escola estoica, o homem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Sêneca foi um dos filósofos mais influentes de sua época. Quando jovem, mudou-se para Roma, onde passou a maior parte de sua vida. Influenciou a política local como importante senador. Mesmo fazendo parte da elite romana, Sêneca era um homem melancólico e depressivo, possuía uma saúde frágil e vivia numa época bastante conturbada politicamente, recheada de líderes tirânicos e totalmente imprevisíveis. É dele o pensamento: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. A filosofia prática de Sêneca é sedutora ainda nos dias atuais, pois apesar da sociedade ter evoluído tecnologicamente com novas descobertas e novos sabores, nos diz respeito às nossas emoções, ainda somos e sempre seremos humanos e ainda continuadores de ter sentimentos e conflitos humanos. Nossa habilidade de fazer uso das novas tecnologias não anda ao mesmo passo que nossa habilidade de compreendermos nossas próprias emoções e sabermos lidar com elas. Sêneca é uma dessas figuras conhecidas no meio acadêmico, porém pouco conhecido no meio secular. Apesar disso, vemos muito de seus pensamentos presentes, ainda que diluídos, serem compartilhados em frases de motivação e autoajuda. É necessário conhecer a si mesmo, suas limitações e potenciais. Mas mais importante que isso, é necessário entender algo mais simples, porém muito importante. Não somos o controle de tudo o que acontece conosco, ou seja, não estamos no controle de todas as situações. Embora essa ilusão de que temos posse de tudo em nossas mãos e que possuímos o poder de mudar a direção de nossas vidas quando quisermos pareça sedutora e muito comprável em nossos dias, isso não é totalmente verdade. Ainda que determinadas atitudes que tomamos façam grande diferença em nossas vidas, como pessoas que nos aproximamos, faculdades que escolhemos, vagas de empregos que decidimos ou não concorrer,
Para alcançar o equilíbrio que o estoicismo declara, é preciso entender que a vida é feita das escolhas que fazemos. Quando escolhemos algo, inevitavelmente deixamos de escolher outra coisa. Isso parece lógico e simples, como de fato é. Todas essas escolhas geram uma cadeia de acontecimentos que estão fora do nosso controle. E quanto mais cedo entendemos isso, mais rápido chegamos ao estado de ataraxia. Sêneca explica que o que nos causa impaciência é pensarmos que as coisas devem ser exatamente como queremos, como se fôssemos capazes de moldar o mundo que nos cerca de acordo com nossa vontade. É preciso aceitar o fato de que não temos o controle sobre todas as coisas. É como se estivéssemos, segundo o filósofo, presos à cadeia de acontecimentos, como cachorros presos a uma carroça em constante movimento. A carreira é longa o bastante para nos dar certa liberdade, mas não a ponto de irmos para onde quisermos ou alterar o rumo da carroça. Passado algum tempo, o cachorro percebe que para ser feliz, ele terá que, em determinadas situações, aceitar o movimento da carroça e seguir seu rumo, pois se debater durante todo o processo só lhe trará desconforto, tristeza e raiva, por não conseguir mudar a situação de acordo com suas vontades. Mais diferente de um cachorro, possuímos a racionalidade suficiente para perceber o que podemos ou não mudar em nossas vidas. Talvez não sejamos capazes de alterar o rumo das coisas, mas somos capazes de alterar nossa atitude em relação aos acontecimentos. A filosofia cênica nos dá uma orientação, um norte para ficarmos tranquilos, mesmo em situações adversas. Sobre a brevidade da vida, Sêneca dizia que o mais importante é nossa atitude pessoal em relação aos aspectos da condição humana que não temos controle, como morte, doenças e catástrofes. Não devemos ficar tristes pelo fato da vida ser curta, mas devemos fazer o melhor que podemos dela. Sobre o tempo que temos, Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para realizar diversas coisas, desde que façamos as escolhas certas e aceitarmos que não temos o controle de tudo. Quanto mais cedo descobrirmos essa grande verdade, mais cedo conseguiremos viver num estado de ausência de inquietação. Pois ainda que venham as adversidades da vida, podemos ter controle como nos sentimos em relação aos fatos. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Para se alcançar a ataraxia, é preciso sabedoria. É preciso conhecer a si mesmo. O infortúnio disso é que dificilmente estamos prontos para a tempestade até que ela venha. Pode ser que na primeira vez que ela nos pegue desprevenidos, igual a um barco que está com as velas erguidas em frente ao maremoto. Mas provavelmente na segunda vez teremos a sabedoria e experiência necessária para passar pela tempestade com o mínimo de atritos e perdas, pois temos controle sobre nossas atitudes em relação aos acontecimentos e infortúnios da vida.